Eu tô tentando Muita, puxar a Gabriela para perto de mim, mas ela não quer vir. muita gente, Iris. Muita gente. Ó, eu vou colocar a Gabriela já grande aqui, porque vai gravar. Muita gente fala a respeito de assistir os vídeos, sabe? Então, como eu sei que vai ter gente que vai querer ouvir tudo isso que você está conversando, que a gente ainda está nesse bate-papo informal, antes de começar a reunião, é importante para as pessoas já irem se familiarizando. Você estava falando que não adianta fazer uma luta pelo surdo sem que as pessoas ouvintes estejam juntas. Sim. Não adianta fazer, continua aí o que você estava dizendo, que foi aí que a gente parou, pelo desejo de colocar todo mundo para participar disso. Então, né, é um grande equívoco a gente pensar de maneira separatista. Não dá para fazer uma luta antirracista sem a participação das pessoas brancas. Isso é um equívoco, né? Não se discute machismo sem chamar os homens para conversar, porque não é todo homem, mas é sempre um homem, né? As práticas machistas, elas também são práticas sistêmicas e que, independente da vontade do homem e por ser sistêmica, sempre vão estar organizando as relações na sociedade. Isso vai acontecer com o racismo, por exemplo. Então, a gente precisa conversar com as pessoas brancas, porque, independente da vontade das pessoas negras ou das pessoas brancas, o Brasil foi construído nas bases racializadas. Então, a gente. E os benefícios e prejuízos estão aí, para ambos os lados. O racismo ele não prejudica só as pessoas pretas, ele prejudica as pessoas brancas também. Quando acredito que podem ser privilegiadas por serem somente brancas, entendeu? Os surdos não podem acreditar em mudar a lógica oralista, ouvintista, apartada das pessoas ouvintes. Isso não vai acontecer, entendeu? Essa é uma luta de todo mundo. Ela precisa ser de todo mundo, né? As nossas pautas progressistas, elas precisam de pessoas para engajar, de pessoas para criarem um grande movimento de mudança, né? Seja na academia, na fila do banco, na lotérica, no supermercado, na praia, sentado num barzinho. Agora, e aquele discurso que a gente tinha até alguns dias atrás, Iris? Só vou fazer essa pergunta e a gente vai começar a apresentar a reunião. Tá. Então, aquela questão que a gente falava, que era uma pessoa branca não pode falar sobre a questão da pessoa preta, uma pessoa ouvinte não pode falar sobre a questão da pessoa surda, né? Que é sobre o lugar de fala e de ter o cuidado com isso. Como é que fica dentro desse discurso que você está colocando agora? Olha só, a gente precisa atuar de uma maneira dialógica, sempre. Isso não quer dizer que a gente vai ocupar espaços onde a gente não tem autonomia discursiva para protagonizar o discurso, certo? Esse movimento, chamado de positionality, ele começa a ser construído nos Estados Unidos lá na década de 70, bem lá atrás, né? E chega aqui no Brasil na década de 80 e é muito discutido pela Lélia Gonzalez, né? Que é posicionamento, né? Positionality, em que lugar, que posição você ocupa para falar, certo? Isso não significa de maneira alguma que as pessoas que não estão localizadas nessas posições de protagonismo discursivo não possam entrar num diálogo, sabe? Isso é um grande equívoco, uma interpretação muito equivocada desse conceito de positionality, né? Eu não gosto do conceito de lugar de fala, porque lugar é uma coisa geográfica, sabe? Então, é muito mais interessante você pensar que posição você ocupa naquele momento do debate, sabe? Eu sei que a Djamila se popularizou com essa discussão e que é muito importante para quem não tem uma leitura mais aprofundada, já começar a pensar no que ela provoca. Mas ela também comete equívocos quando ela fala de lugar de fala, porque parece que a gente está territorializando a fala. E isso não é possível pensar. A gente não está mais nessa fase, gente. A gente precisa avançar e a gente tem avançado.
Muito bem. Então, a gente começa a reunião. São 19h15. Eu acho que a gente já tem algumas pessoas aqui. Os alunos de fono já estão aqui, mas nós temos bastante pessoas inscritas. Eu fico muito feliz, a gente estava batendo papo, o papo estava muito produtivo e eu resolvi começar a gravar. Porque a gente não pode desperdiçar minuto algum de aprender com essa pessoa. Que eu conheço de longa data, não é, Iris? Nossa, eu ainda me lembro de ti, linda, que eu fiquei assim encantada de ver há muito tempo atrás. Me lembro do turbante que tinha, coisa mais linda do mundo. Mas, enfim... E naquela época eu falei para você, ai, eu não quero estudar nada disso, sabe? Eu tô aqui porque eu quero estudar literatura negra surda. Aí você, como assim? Maravilhosa, maravilhosa. Coisa mais linda. E a gente vai aprendendo muito contigo. Nossa. E a tua participação, enfim, foi muito maravilhosa. Então, boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Fico muito feliz de que a gente possa ter esse encontro. É o 5º encontro do GELIS, que é o Grupo de Estudos Surdos e das Línguas de Sinais. A gente só vai ter mais um, que vai acontecer em dezembro. E aí vamos contar de que ano que vem a gente tenha financiamento da universidade de novo, para a gente poder ter a participação dos intérpretes, que são fundamentais para o nosso trabalho. Então, hoje nós temos como tema a decolonialidade, a interseccionalidade surdas, né? Não sei se eu falei certo, Iris. E nós temos o privilégio de podermos ouvir hoje Iris Brito. Eu vou ler aqui o currículo da Iris. Doutoranda do Programa de Literatura e Cultura da UFBA, com a pesquisa em andamento, Literatura Negra Surda, representações literárias e intelectuais de quem faz do corpo a palavra poética. Que coisa mais linda! Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pelo Pós-Afro-UFBA, especialista em formação de professores, letras libras, graduada em letras vernáculas pela UFBA, atualmente atua como professora de literatura na educação básica e coordena curso de extensão em Pretas Mãos, a Constituição dos Sinais e o contexto étnico-racial brasileiro. Eu agradeço muito, Iris, por tu estar aqui conosco. Eu quero só explicar para todo mundo que a gente está fazendo essa reunião de forma online pelo aumento dos casos de Covid. Então, a gente tem pessoas próximas que estão infectadas e a gente gostaria de manter essa reunião sem que nenhuma outra pessoa corresse risco, né? Então, esse encontro está sendo gravado. Eu aviso para todos que as gravações do GELIS ficarão disponíveis no YouTube do PAIS, do Projeto PAIS. É esse sinal. Isso. Então, depois a gente compartilha nas redes sociais para todo mundo poder ter acesso, porque a gente não tem um link exclusivo do GELIS, tá? Ô, Daisy, só Oi. falando aqui que a gente tem o link do Drive, aí a gente pode postar lá também, porque a gente postou o texto que a professora Iris passou, e aí a gente pode colocar também a aula, que já tem a... que como a gente tem o YouTube do PAIS, eu também gostaria que as pessoas pudessem ir lá conhecer outros trabalhos. Então, Iris, você tem a palavra. Nossa reunião vai até às 21h. Eu sei que você está gripada. Fique à vontade no seu tempo. Eu agradeço a participação da Gabriela e da Thalita, as nossas intérpretes lindas e maravilhosas, que eu amo de paixão, que estão aqui sempre junto com a gente. A Ana Paula, que é a nossa extensionista, que só a voz dela está aí,
mas a presença é importante, está aqui com a gente também, ela só não está abrindo o vídeo agora. Então, Iris, a palavra é tua, muito obrigada. Eu vou desligar meu microfone e a minha câmera, e aí a gente vai combinar de que as perguntas as pessoas podem fazer ao final, não é isso, Iris? Sim. Pronto, então as pessoas podem ir anotando e a gente vai conversar sobre isso no final, tá? Muito obrigada. Boa aula para todos e todas. Então, minha gente, boa noite. Eu já fui muito bem apresentada aqui pela professora Desi, uma amiga querida. Já estou começando, né, pedindo desculpa pela minha voz, que já é nasalizada, mas está mais, porque eu estou num quadro de gripe muito severa. Mas não podia deixar de estar aqui com vocês, né? Porque esse assunto é demasiadamente importante, né? E aí eu agradeço a Angelice pelo convite, né? Estou me sentindo em casa e, embora, né, a gente esteja fazendo essa discussão no mês da consciência negra, é bom que a gente pense que esse é um assunto que perpassa por nós o tempo todo, por nós, pessoas negras, por nós, pessoas brancas, por nós, pessoas que convivemos numa sociedade herdeira de uma lógica colonialista. Tá? Eu vou compartilhar o slide aqui com vocês e eu peço que vocês sejam generosos com a minha pouca habilidade técnica com a plataforma, tá? Mas vamos lá. Tudo bem aí, né? Aparecendo para vocês. Tá muito pequeno, gente? Não, Iris, pode ficar tranquila que cada pessoa pode aumentar ou diminuir o tamanho dos slides, ou do quadro do intérprete, ou da tua fala, tanto faz, tá? Daí as pessoas vão poder mexer nisso conforme for necessário para cada uma. Pronto. Então, vamos lá. Antes da gente falar de decolonialidade, porque meio que ficou moda, né? Falar de decolonialidade. Ultimamente a gente tem ouvido muito falar desse termo, né? Mas esse termo, ele nos obriga a voltar um tantão de tempo lá atrás, né? E pensar na relação da Europa com o restante do mundo, né? A Europa e os outros. Nós somos os outros, tá, gente? E a maneira como esse imperialismo europeu ele se assenta sobre o continente africano de maneira perversa a partir da lógica escravagista, né? E como isso se perpetua numa lógica política e econômica que se liga ao capitalismo, ao nosso capitalismo contemporâneo, né? Então, como que essas relações de poder se constituem desde a Idade Média e aí se acentua nos tempos, né, modernos com a chegada do capitalismo e todos os processos de desigualdades vindo a partir dessa lógica, tá? Deixa eu avançar no slide. Então, o que é colonialidade, né? A gente não pode pensar que, embora a colonialidade ela tenha uma relação temporal com a era colonial, ou seja, com todo o processo de escravização dos povos africanos na América, nas Américas e na diáspora, a colonialidade ela não pode ser pensada a partir apenas desse marco temporal. Porque se a gente pensar dessa forma, a gente vai cair numa grande armadilha de achar que, com o fim das estruturas coloniais, como, por exemplo, a monarquia, o Império Português no Brasil, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, o fim do domínio inglês, a gente vai pensar que, com o fim desses sistemas, a colonialidade acaba. E, na verdade, é a partir dali que ela se intensifica. Né? E se intensifica de uma maneira muito perversa. Obviamente que a colonialidade está ligada a 4 elementos fundantes,
que é a escravização africana, a relação entre raça e trabalho, né? A dispersão negro-africana nas Américas, o que a gente vai chamar de diáspora negra nas Américas. E aí a gente vai pensar América Central, América Latina, América do Sul, e como que nós nos espraiamos, né? Fomos espraiados nas Américas, e como nós nos reorganizamos politicamente enquanto povos da diáspora, né? A partir de uma ligação com a ancestralidade negro-africana, né? Essa cosmopercepção que nos ajuda a reorganizar enquanto povo diverso e como é que eu posso dizer, múltiplo, mas que são unidos por uma história ligada a toda a perversidade da indústria escravagista, né? E depois disso, pensar nas tecnologias de dominação, que vem desde o final, ou talvez antes, né? Com a objetificação das pessoas negras, né? A coisificação das pessoas negras. E essa tecnologia da dominação, ela é tão eficaz que ela se metamorfoseia o tempo todo. Porque vocês sabem, né? O poder, ele está o tempo todo em constante negociação, né? Quem tem o poder está sempre negociando com as pessoas subalternizadas, porque é isso que faz com que o poder se mantenha no poder, né? Então, é preciso que se criem sempre novas tecnologias de dominação. Se outrora a tecnologia da dominação era o açoite, desculpem, era o açoite, era a senzala. Hoje, as tecnologias de dominação estão no encarceramento em massa, estão no escravagismo moderno, em que pessoas vão trabalhar em serviços domésticos e não são tratados como trabalhadores. Iris, então, oi. Por favor, só um instante, é que sumiu a Thalita. Thalita tá aí? Tá voltando. Voltou. Pronto, desculpa. Só um minutinho, por favor. Tranquilo. Caiu. Pronto. Obrigada, Iris. Então, essa tecnologia da dominação, ela o tempo todo está se modificando para manter os lugares de poder como eles são e para manter as relações de poder como elas são, certo? Obviamente que a sociedade também se transforma e os sistemas de poder precisam acompanhar essas transformações. O Milton Santos falava isso quando ele discutia sobre globalização, lá na década de 90, né? Milton Santos, que é um geógrafo negro, intelectual negro, que discutia essas relações de poder entre o local e o global. Né? Mas vamos seguindo, porque é muita coisa. Então, é preciso que a gente pense nesse signo, né? O que é subalternidade? Guattari Spivak, ela tem um livro muito interessante que ela questiona se pode o subalterno falar. Então, a gente precisa pensar o que constrói, qual é a lógica que se constrói para que pessoas sejam encaradas como subalternas e outras pessoas sejam encaradas como hegemônicas, dominantes. Entendeu? Como é que essa lógica começou? Como é que ela funciona? Como é que ela opera? Né? Por que nós somos o outro, né? E o padrão está na Europa? Né? Como é que isso se firmou? Como é que essa lógica se naturalizou? Como é que esses sistemas de micropoder, e aí o Foucault discute isso na microfísica do poder, né? Desses artefatos político-discursivos, como é que eles se organizam para manter as relações de poder e criar esse elemento subalternizado, certo? Então, a subalternidade ela está amparada numa lógica de dominação do outro,
de subjugação do outro, né? Então, há sempre o hegemônico e o subalterno por essa lógica de dominação, né? Então, se a gente pensa nas relações entre homens e mulheres, brancos e negros, surdos ouvintes, surdos brancos, surdos negros, surdos oralizados, surdos sinalizantes. Então, a gente vai encontrar sempre essas microestruturas de poder operando, né? Nessa lógica para que a engrenagem não pare. E o nosso papel é pau na máquina, é fazer a engrenagem parar. Certo? Então, quem é o hegemônico? Bom, isso aí ninguém tem dúvida. O hegemônico é o branco, homem, cis, em geral, que tem uma ligação com o belo, e o belo pensando numa estética ocidental, grega. E quem são os subalternizados? É todo mundo que não é isso. Ou seja, o mundo inteiro. Com exceção do padrão que foi instituído a partir dessa lógica europeia. Ou seja, mulheres negras, mulheres ciganas, pessoas surdas, as pessoas de comunidades originárias, os povos indígenas, os pobres, os homens pretos, os cadeirantes, os nordestinos, as pessoas de religião de matriz africana. Por quê? Porque não é uma religião de fundamento cristão, e o catolicismo e o cristianismo são lógicas religiosas ocidentais, né? Então, todo o resto do mundo são os outros. E a hegemonia está no padrão ocidental europeu, né? E aí a gente tem uma série de questões para se discutir. Aí, por exemplo, quando a gente pensa no feminismo, né? O feminismo é um movimento contra-hegemônico porque ele luta contra essa ideia de dominação do homem em relação à mulher. No entanto, dentro do próprio feminismo, nós vamos ter relações desiguais entre as mulheres. Por que eu estou falando isso? Quer dizer, não sou eu que estou falando isso, não inventei a roda, não, né? As mulheres negras americanas, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento já questionava isso, né? Que o movimento feminista branco, ele se organizou às custas da exploração das mulheres negras. Por quê? Quando as mulheres brancas iam para a rua, né, fazer suas movimentações, suas reuniões, quem ficava em casa no serviço doméstico subassalariado, cuidando dos filhos e da família dessas mulheres, eram as mulheres pretas. Desculpem. Em muitos momentos, era mais interessante para as mulheres pretas se aliarem aos homens negros que às mulheres brancas. Porque, por exemplo, a necessidade da mulher negra, enquanto as mulheres brancas estavam queimando o sutiã e lutando para ter direito ao aborto, e isso eu não estou dizendo que não é uma pauta importante, as mulheres negras estavam querendo creche para colocar os filhos. Estavam querendo receber salário. Estavam querendo deixar de ser tratadas como se fosse da família para ser tratadas profissionalmente. Então, veja como que dentro mesmo desses espaços há ainda uma lógica de dominação. Por exemplo, no movimento negro, o que a gente tem? Um movimento negro extremamente machista, em que as mulheres não tinham a mesma projeção intelectual, né? E a gente percebe isso hoje, se a gente pensar no movimento negro e no movimento negro surdo. Quase que não há diálogo entre o movimento negro ouvinte e o movimento negro surdo. Então, aí também uma relação de hegemonia entre o movimento negro ouvinte e o movimento negro surdo. Ou seja, a microfísica do poder ela atua o tempo inteiro. E a gente precisa estar atento. Então, o sujeito subalternizado é aquele que não tem voz, que não tem vez,
ou que tem, mas não é visto ou ouvido, né? Desculpem, minha gente. Então, e aí a gente tem que pensar nos diversos sujeitos que são silenciados o tempo inteiro. E aí é Spivak que fala. A mulher, então, silenciada duplamente pela dominação masculina, em que gênero feminino é dominado pelo masculino, e pela violência colonial. E quando eu digo violência colonial, estou falando da construção colonial que se fez da mulher e, sobretudo, da mulher negra. Né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Vocês conhecem essa senhora? É Dona Madalena. Ela tem uma herança, gente. Ela tem uma grande herança. Agora sim, né? A notícia é que não é só ela que tem essa grande herança, né? Essa é uma herança que é compartilhada com muitas mulheres pretas, inclusive eu, minha mãe tem 84 anos, possivelmente a mãe de vocês, a avó, bisavó, também tem essa herança. É a herança colonial. É a herança colonial que nos colocou no lugar da subalternização. Né? É aquele velho ditado, né? A mulher preta para fornicar, a mulher preta para trabalhar, a mulata para fornicar e a branca para casar. Então, a Dona Madalena, ela tem essa herança. Ela trabalhou a vida inteira como empregada doméstica de uma família branca. Inclusive, ela foi casada com uma pessoa da família, casaram ela com uma pessoa da família que morreu, e a própria família recebia a pensão que a Madalena nem sabia que tinha, e ela trabalhou a vida inteira para essa família sem receber absolutamente nada. Sabe por quê? Ela era como se fosse da família. Mas era a única como se fosse da família que fazia os serviços domésticos toda a casa. A outra parte da família não fazia nada, só ela. Então, essa herança que a Dona Madalena e que a maioria de nós, mulheres pretas, herdamos, é uma herança difícil da gente se livrar, que é a herança colonial. Né? E, assim, é importante a gente pensar, quando eu falo dessa herança, em que lugar todos nós estamos quando nós não enxergamos essa herança maldita e naturalizamos isso. E eu posso mostrar que nós naturalizamos isso. Nós naturalizamos isso quando, por exemplo, a figura da mulata ela é absolutamente incorporada à cultura brasileira como se fosse natural a objetificação do corpo da mulher negra. E aí não é à toa que nós, mulheres negras, somos a maioria das pessoas que são alvo de crimes de cunho sexual. Que somos alvo do racismo e do turismo sexual. Essa lógica é uma lógica que foi construída desde os tempos da escravização, mas é uma lógica que é reiterada o tempo inteiro, sobretudo pelos pelos aparelhos ideológicos, né? A literatura é um aparelho ideológico. Quando Jorge Amado escreve sobre a Gabriela, a Tieta, e as obras dele se tornam uma das obras mais traduzidas e publicadas fora do país, quer dizer que ele está vendendo essa mulata tipo importação. Mas, por outro lado, o que a gente tem? A gente tem, no carnaval, um momento em que essa mulher se sente desejada, valorizada, vista, notada. Enquanto, na maioria das vezes, a associação é de hipersexualização, ela é, como é que eu poderia dizer, anacrônica, né? Porque ao mesmo tempo em que ela é desejada sexualmente, ela é rejeitada, né? Nós não somos as escolhidas para casar, nós não somos as paqueradas na escola, nós não somos a rainha do milho. Porque a beleza, a nossa beleza, ela não é uma beleza vista a partir desse lugar.
né? E isso é fruto de uma construção. E a Lélia Gonzalez diz, quando ela problematiza o lugar da mulher negra, isso na década de 80, logo depois do início do processo de redemocratização, ela diz: o lugar em que nos situamos, e aí ela mesma, né, como mulher negra, se inclui, o lugar em que nos situamos determinará a nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo caracteriza a neurose cultural brasileira, se constitui como a sintomática que, nesse sentido, eu acho que eu cortei alguma coisa aqui. Mas, nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. E aí vocês entendem o que a Lélia Gonzalez está chamando de neurose cultural brasileira. É que nós somos o país, aqui pra gente, tá? Nós somos o país onde tem milhares de pessoas que já sofreram racismo. Se você parar para conversar com as pessoas, elas vão te relatar casos em que sofreram racismo. Mas também nós somos um país onde aqui ninguém é racista. Entendeu? A conta não fecha. Isso é uma neurose. Ou seja, nós somos o país onde o racismo é absurdo, mas aqui ninguém é racista. Sabe? E por que aqui ninguém é racista? Porque isso faz parte da herança colonial de nos fazer acreditar que vivemos numa democracia racial. Né? O Gilberto Freire investiu nessa ideia com muita maestria de acreditar, de nos fazer acreditar que, inclusive, o Brasil foi alvo de pesquisa da ONU para se mostrar como que nós vivíamos tão harmonicamente, né, no país, com pessoas tão distintas, mas que, olha, aqui todo mundo é feliz, todo mundo é igual. Há uma democracia racial. Mas, na verdade, não é não. E aí a gente precisa pensar na ligação entre essa ideia de dominação colonial e a lógica do projeto moderno. E aí, quando eu falo do projeto moderno, eu estou falando da relação capitalista, de exploração do homem pelo homem, de exploração do trabalho. Como que a gente não consegue questionar, por exemplo, a divisão racial do trabalho no Brasil? E o que eu estou chamando de divisão racial do trabalho no Brasil? Está muito claro, eu não gosto dessa expressão, está muito nítido para a gente. Quem é que naturalmente exerce determinadas funções e quem naturalmente não vai exercer? Naturalmente. Veja a perversidade disso. A gente para pensar em quantos médicos, durante a vida da gente, quantos fonoaudiólogos pretos a gente já foi atendido ou a gente conhece? Quantos médicos pretos a gente conhece? Advogados, engenheiros. Se a gente pensar a nível de Salvador, ai meu Deus, a coisa fica ainda mais tensa. Porque se a gente pensar, por exemplo, que a Câmara de Salvador, que é uma das maiores cidades negras do Brasil, tem pouquíssimos vereadores pretos, eu acho que tem 5. E se a gente pensar que no presídio de Salvador a população carcerária é majoritariamente negra, a gente não consegue justificar que a população carcerária é majoritariamente negra, porque na Bahia a maioria das pessoas são negras, então logo a maioria dos presidiários serão negros. Mas por que nós não somos a maioria na Câmara de Vereadores? Nem na Assembleia Legislativa. Nós não somos maioria entre os empresários. E se a gente for pensar em mulheres pretas, se a gente for trazer isso para a ótica da interseccionalidade, vai ficar pior. Né? Então, a única coisa que explica isso é a sintaxe do projeto moderno, que é uma sintaxe que faz a manutenção dessa lógica de dominação colonial. Né?
Então, assim, ela incide justamente em fixar a pessoa negra em algo entre coisa, objeto, animal ou subhumano. Tanto que, quando a gente ouve alguém dizer que bandido bom é bandido morto, essa máxima ela só se aplica para bandidos pretos. Porque os políticos são bandidos, a maioria deles são bandidos brancos, e eles não são bandidos que devem estar mortos. Certo? Mas eles matam das pessoas quando eles desviam dinheiro do SUS, da educação. Então, a máxima de bandido bom e bandido morto, ela está localizada em um corpo. E como que a sociedade construiu essa objetificação do corpo da mulher e das pessoas negras? Quando a gente traz isso para as pessoas negras surdas, é ainda mais grave. Porque a gente está falando de pessoas, por exemplo, que além de estarem fora além de serem subalternizadas pelo estigma racial e de gênero, no caso das mulheres negras surdas, tem a questão de não falarem uma língua que é hegemônica. Certo? E aí pense, por exemplo, na violência policial sobre os corpos dos homens pretos surdos. Eu tenho um filho de 22 anos, ele é um homem preto. E a gente mora na periferia de Salvador. E eu fico apavorada cada vez que ele sai, eu fico rezando para ele chegar. Mas ele, de alguma forma, é um privilegiado, porque, além da escolaridade dele, ele é uma pessoa que se comunica muito bem em português, e isso facilita a vida. Agora, imagina numa blitz, um homem preto surdo sendo abordado por uma polícia completamente despreparada. E aí eu não estou falando de uma utopia nem de uma teoria. Certo? Então, a maneira como as relações raciais elas organizam as relações sociais no Brasil, elas não podem e nem devem ser desprezadas. Né? Porque elas se organizam em sistemas de opressão. A Audre Lorde é uma intelectual negra norte-americana que discutia essa ideia de positionality, né? Ou de que posição você fala num discurso hegemônico ou contra-hegemônico. Né? E aí ela questionava, por exemplo, essa ideia de que nós, enquanto pessoas negras, estamos todos dentro de uma mesma perspectiva, de um mesmo barco, por exemplo, o que não é verdade. Né? E aí ela dizia que era preciso reconhecer as diferenças internas da gente. E que reconhecer essas diferenças não nos fragmenta. Reconhecer essas diferenças, ao contrário disso, fortalece a nossa unidade, porque a gente entende que nós não somos todos iguais, mas que as nossas desigualdades elas não devem nos desigualar. Certo? Então, veja bem, quando a Audre Lorde, que era uma mulher negra, é lésbica, é casada com uma outra mulher, quando ela vai se colocar nesse lugar que ela ocupava, né, dentro do discurso do feminismo americano, ela vai dizer, olha, eu sou feminista, mas eu não sou feminista igual as feministas brancas, meu lugar é outro, porque as relações raciais, elas pesam sobre mim. E não só as relações raciais, as relações etárias, as relações de senioridade etárias, as relações e posições em relação à sexualidade, né? Então, você ser mulher LGBTQIA+. Então, todas essas especificidades, elas nos constituem enquanto indivíduos, isso precisa ser considerado. Né? Então, eu, enquanto mulher negra, não posso acreditar que as questões que me atravessam as mulheres negras surdas. Não atravessam. Eu estou no outro lugar. Certo? Eu vou acompanhar até um determinado ponto, mas dali em diante eu não vou mais. Certo?
E aí Audre Lorde dizia assim, né? Entre nós existem diferenças muito reais quanto à raça, idade, sexo e uma série de outras diferenças. Mas não são essas diferenças que nos separam. O que nos separa é, ao contrário, nossa negativa para reconhecer a diferença e analisar as distorções que derivam de dar nomes falsos tanto a ela quanto a seus efeitos na conduta das expectativas humanas. Racismo, crença na superioridade inerente de uma raça em relação aos demais e, portanto, em seu direito do domínio, heterossexismo, elitismo, classicismo, discriminação pela idade, uma série de outras coisas. Então, há uma sobreposição de opressões. Né? E aí, quando a gente pensa na interseccionalidade, a gente tem que pensar em indivíduos, em pessoas que estão num lugar, estão localizados em uma encruzilhada, onde são atravessados por diversos sistemas de opressão, de gênero, de raça, de etarismo, de deficiência, de sexualidade, enfim. Né? Uma série de opressões que vão se intercruzar, né? Interconectar, né? Para que esta pessoa não consiga se movimentar. Né? Então, a interseccionalidade é um conceito que socorre essas pessoas no sentido de que essas pessoas estão, de algum modo, abandonadas. Por quê? Se a gente pensar na mulher preta, por exemplo, a gente vai pensar que ela não é assistida pelo feminismo branco. Ela não é assistida pelo movimento negro, porque ele é machista. E se a gente pensar na mulher negra surda, ela não é assistida pelo movimento negro feminista, porque ele não dialoga com o movimento feminista surdo, negro surdo. Então, esses lugares de conexão, de interseccionalidade, são lugares ocupados por pessoas em posições específicas, em pessoas que estão numa situação de intercruzamento de sistemas de opressão. Não sei se estou me fazendo entender. Então, Detro ia falar? Só ia dizer que está se fazendo entender, sim, maravilhosa. Então, a Kimberly Crenshaw, que começou lá atrás a discutir essas ideias de interseccionalidade, muito antes, viu, gente, da Carla Cotirene discutir interseccionalidade aqui no Brasil. Essa é uma discussão muito antiga, viu? Inclusive, a Patrícia Hill Collins também é uma protagonista nesse assunto, e ela publicou em 2020 um livro chamado Interseccionalidade, que eu recomendo. E aqui a Kimberly Crenshaw, ela fala que a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. E a gente pode pensar eixo de subordinação como sistema de opressão, que trata especificamente da forma como o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como as ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos. Então, a maneira como as opressões vão se organizar em torno da mulher negra surda não é a mesma maneira como as opressões vão se estruturar em torno da mulher surda não negra. Certo? Mesmo que ambas sejam pobres. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vive em sociedades herdeiras, lembra daquela herança lá da Madalena? Herdeiras de uma era colonial em que subjugou os corpos e as pessoas negras a um lugar de subalternização, naturalmente. Certo? E eu posso provar isso. Por exemplo, se você passar numa praça e você vê uma criança negra
muito pobre, pedindo comida, pão, dinheiro, qualquer coisa, é muito comum que você passe batido naquilo ali, que você talvez não note nem aquela família, às vezes nem é uma criança, é uma família. Mas quando você vê uma criança loirinha, dos olhos azuis, em situação de rua, passando fome, pedindo comida, toda suja, ai, gente, coração não aguenta, a gente fica muito arrasado. Porque não é aquele lugar que é natural para aquelas pessoas. Entendeu? Quando você chega nos espaços e você vê uma pessoa não negra fazendo serviço doméstico, você chega e fica assim, né? Pensando a maneira como é que você vai se reportar aquela pessoa. Mas quando é uma pessoa negra, a gente é mais cuidado, né? A gente, eu tô falando do senso comum, viu? Não tô falando da minha prática, não. Mas é esse mesmo senso comum, por exemplo, que faz com que muitas pessoas acreditem que um homem vestido de terno e gravata, ele naturalmente pode ocupar posições diferentes na sociedade sem nem abrir a boca. Se for um homem negro, ele é segurança, ou motorista. Geralmente é segurança de supermercado. Ele pode ser manobrista. Mas se for um homem branco, ele é empresário, ele pode ser político, ele também pode ser advogado. Entenderam? É assim que os sistemas operam, naturalizando diferenças, naturalizando sistemas de opressão. E aí, quando a gente chega nos estudos surdos, minha senhora, meu senhor, meus senhores, aí a coisa funila. Porque se a gente pensa nos estudos surdos no Brasil, a gente vai ver os estudos surdos ligados a uma lógica hegemônica. Porque, por exemplo, a Libras no Brasil, ela se organiza, ela se estrutura, mesmo antes de se chamar, de ser reconhecida oficialmente como uma língua franca de comunicação entre as pessoas surdas, mas ela se organiza em torno da fé cristã, né? Mas não é novidade usar a língua como elemento de dominação. A Igreja Católica fez isso com os jesuítas. Vocês lembram, né? Que os jesuítas catequizaram os índios usando a língua portuguesa, fazendo peças e as missas e tudo a partir do uso da língua portuguesa. Com a língua de sinais acontece coisa parecida, né? O cristianismo, com a preocupação de levar a palavra de Deus aos surdos, pensando no resgate, na salvação das pessoas surdas, levam a fé cristã para as pessoas surdas a partir do aprimoramento da formação da língua de sinais. E aí, eu não sei o que estou dizendo isso, há muitos estudos que vocês podem procurar para entenderem. Não dá tempo da gente falar sobre isso aqui. Mas quem primeiro dá assistência às pessoas surdas é a igreja, né? Enquanto as pessoas surdas estão confinadas dentro do ambiente doméstico, é nas igrejas que elas encontram acolhimento, né? E por isso o cristianismo, seja ele a partir da Igreja Católica ou das igrejas evangélicas, é muito importante para a diáspora, para o amadurecimento da língua de sinais. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que a gente tem uma religião que está baseada, enraizada num pensamento que fundamenta aquela herança lá colonial da Dona Madalena. Porque as ideias do cristianismo são ideias que demonizam a cultura e identidade negra, que rechaçam a cultura e identidade negra, que repulsam e que estigmatizam as pessoas negras a partir de ideias baseadas em ensinamentos equivocadamente
interpretados por muitas pessoas da Bíblia, certo? O problema disso é que a gente tem, na área dos estudos surdos, uma proeminência de intelectuais, estudiosos, pesquisadores brancos, tanto ouvintes quanto surdos, certo? E aí a gente cai num problema muito sério, que é o problema do intérprete de língua de sinais para dar conta de interpretar num contexto racial, num contexto racializado, que falta letramento racial para lidar com essas questões. Né? Justamente porque a gente sabe, e não é novidade, o que eu estou falando não é novidade, que há um perverso processo de estigmatização e demonização de muitas religiões neopentecostais, né, das crenças e das questões que ligam as pessoas surdas à sua ancestralidade, à cosmopercepção negro-africana. Né? Então, essas dimensões raciais, tanto ligadas aos surdos indígenas quanto aos negros surdos, e aí, gente, eu não estou falando de surdos negros, eu estou falando de negros surdos, nessa ordem. Porque, primeiro, na sociedade brasileira, uma pessoa é identificada pela cor da sua pele, para depois a questão da surdez. Tá? Então, quando a polícia dá um tapa no homem preto, ela não quer saber se ele é surdo ou ouvinte, ele é um homem preto. Certo? Claro que isso vai se agravar se esse homem preto for surdo. Né? Então, o que a gente tem é o cerne, como é que eu vou dizer? O núcleo dessa história dos estudos surdos fundamentado numa ideia brancocêntrica. Obviamente que isso é reflexo de todo o processo colonial que a gente vive, e isso acontece também com outras áreas de estudos. Né? Mas aí a gente precisa pensar nas lacunas que ficam quando a gente pensa na surdez e como não há, e agora isso tem mudado muito timidamente, um protagonismo negro surdo dentro dos estudos surdos, e eu digo isso sobretudo quando a gente pensa em teorizações, em trabalhos acadêmicos, em grandes publicações. Né? Então, a maioria das pessoas surdas que conseguem, até a década de 90, início dos anos 20, acessar o ensino superior são pessoas brancas que têm, de famílias que têm algum poder aquisitivo. E isso cria um apartamento que é muito bem demarcado dentro dos estudos surdos. Porque se você fizer um levantamento de publicações e de profissionais estudiosos dentro da área, você vai ver muito nitidamente como que está distribuído esses trabalhos. Né? E aí, como que a gente problematiza, por exemplo, questões básicas, como, por exemplo, a falta de acessibilidade linguística quando envolve, em situações que envolvem mulheres negras, em situações de violência que envolvem mulheres negras surdas. Porque o que a gente vê aí hoje é, por exemplo, a Lei Maria da Penha não é traduzida em língua de sinais de maneira equânime em todos os estados. Acho que tem 2 estados que têm a lei traduzida em língua de sinais. Né? As DEANs não têm intérprete de Libras. E isso eu posso afirmar, porque eu fiz uma pesquisa aqui na Bahia, e as DEANs daqui não têm intérprete de Libras. Então, como é que a gente pensa na assistência a essas mulheres?
E aí, por que eu estou chamando a atenção para as mulheres negras surdas? Porque são as mulheres negras que são a maioria das vítimas de violência sexual doméstica. E aí eu queria até aproveitar, antes de continuar esse assunto aqui, para falar, eu vou interromper aqui, para mostrar para vocês um videozinho, porque meu tempo já está acabando, que eu falo que nem uma... Vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Para que a gente pense nessa questão. É bem curtinho, viu, gente? Piscou, acabou. Eu fico sempre impactada quando eu vejo essa poesia. Então, a protagonista dessa poesia é a Nayara Rodrigues. Ela é atriz e poeta. E ela é mulher do Edinho, né? E o nome dessa poesia é Boneca Invisível. E a Nayara é uma poesia, uma peça ficcional, né? Mas a Nayara, ela trata de uma questão que aconteceu com ela, né? Mas que acontece, tristemente, com muitas mulheres, muitas crianças pretas surdas, muitas meninas, né? Que confinadas a um ambiente doméstico, familiar, vivem essa realidade do abuso sexual e que não tem, muitas vezes, condição de denunciar. Né? A Gabriela Grigolon, que é uma poeta do Paraná, uma poeta negra surda do Paraná, ela falava sobre isso, né? Ela viveu um casamento muito complicado com o pai dos filhos dela, e ele batia nela, era um homem preto surdo, ele batia nela, e ela não conseguia denunciar. Porque você sabe qual é o canal de denúncia para a violência doméstica e sexual? É o Disque 100. Disque 100, minha gente. Agora me diga, como que a pessoa surda vai telefonar para um serviço que não tem um sistema de interpretação? E como que ela está sofrendo uma violência e chega na delegacia para fazer uma denúncia, quando consegue chegar até uma delegacia, e não
tem acessibilidade. A gente está falando de direito. Direito. Sabe? A Gabriela conseguiu denunciar um ex-marido porque os intérpretes nessa hora são fundamentais, porque aí ela tem muitos amigos intérpretes, e aí os amigos foram na delegacia fazer esse favor, né? Mas é papel do Estado. É dever da sociedade garantir a acessibilidade. Entendeu? Então, quando a gente não problematiza isso, a gente está concordando. É muito duro, né, ouvir isso, mas é verdade. Quando a gente não problematiza, a gente está concordando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês outra tela. Vou voltar para o slide. Certo? Então, assim, além dessa questão da... E aí eu poderia falar sobre interseccionalidade e decolonialidade a partir de diversos aspectos. A gente fica aqui conversando um tempão, porque eu adoro conversar sobre esse assunto, minha gente. Mas a gente vai marcar um outro momento para falar mais sobre isso, porque eu queria mostrar para vocês outros materiais, que não dá tempo, né? 2 horas é muito pouco. Então, vamos seguindo um baile. Mas essa questão da violência doméstica, da violência sexual contra corpos de mulheres surdas, e aí eu chamo a atenção de mulheres negras surdas, porque são a maioria, acaba sendo invisibilizado. Sabe por quê? Porque é a subnotificação. Essas pessoas não conseguem registrar a ocorrência. E se elas não conseguem registrar a ocorrência, é como se a violência não existisse. Porque a gente precisa dos dados estatísticos para criar políticas públicas. Entendeu? E uma outra questão muito séria é pensar na colonialidade tradutória, e isso está ligado àquela historinha que eu falei lá atrás a vocês, de como a língua de sinais se forma aqui no Brasil a partir das bases religiosas. Isso fundamenta a colonialidade tradutória. E o que é que eu estou chamando de colonialidade tradutória? É a falta de letramento racial de muitos intérpretes para lidar com um sinalário, com um léxico que esteja voltado para as questões e para as religiões de matriz africana e para as questões específicas que atingem a comunidade negra. Então, e LGBT, e uma série de outras coisas. Então, nós temos, como a gente está falando de intérpretes que são egressos ou que são cristãos, muitas vezes essas pessoas não têm sinalário, não conhecem terminologias para trazer elementos, por exemplo, do espiritismo, embora o espiritismo seja uma religião cristã, mas também isso acontece com o espiritismo. Muitos intérpretes têm dificuldades para lidar com o léxico que envolve, por exemplo, os voodoos, os eguns, os orixás, os preceitos das religiões de matriz africana. E mais cedo a gente estava conversando aqui, antes de começarmos a nossa roda, sobre a confusão que há dentro dos estudos surdos e da área de Libras, de questões muito sérias, como, por exemplo, sinais iguais para tratar de injúria racial e racismo. Que não são a mesma coisa. Para tratar de discriminação racial e injúria racial, que também não é a mesma coisa, nem do ponto de vista jurídico. Um sinal, o mesmo sinal para branco e branquitude, que não é a mesma coisa em hipótese alguma. Então, o letramento racial ele é fundamental para que a gente consiga quebrar essa colonialidade tradutória. Porque a comunicação dentro da comunidade surda passa essencialmente pelo papel do intérprete. Essencialmente. Então, assim, né?
ao questionamento. Como explicar a ausência do aprofundamento de sinais e do léxico ligado ao universo afro-religioso e étnico-racial brasileiro por muitos intérpretes? Sabe? Em 2020, aconteceu uma situação muito complicada. Estávamos vivendo aquela era das lives, né? Que eu adorava. Lives de artistas. E aí, a Budweiser fez uma live de hip hop com intérpretes. Só que aí o que eles fazem? Eles fazem licitação para a contratação de intérpretes. Geralmente, eles contratam os intérpretes do Sul ou do Sudeste, porque eles conseguem oferecer um serviço mais barato. E a maioria das empresas também preferem intérpretes brancos. Isso não sou eu que estou dizendo. Inclusive, tem um grupo aí chamado Afrotios que questiona isso, né? Como o mercado de tradução em língua de sinais é racista. E aí, o Edinho, que é um poeta surdo que eu estudo lá de São Paulo, eu acho que vocês devem conhecer, o Edinho Santos, ele estava assistindo essa live. E aí ele ficou muito chateado, ficou puto na vida, desculpa a expressão. Porque a equipe de intérpretes tinha uma intérprete que ela não conseguia traduzir as músicas, porque a linguagem, né, que o português, a maneira como o português é apropriado pelo movimento hip hop, pelo rap, é um que a Lélia Gonzalez chama de português. É o português do gueto, é o português da periferia. E essa intérprete ela não conhecia, entendeu? Tipo gírias como paia, que são gírias do sul, né, do sudeste, e uma série de outras coisas que ela ficava assim completamente perdida. E ele ficou muito chateado porque o direito dele foi completamente cerceado. E aí ele soltou um vídeo imenso criticando, né, a Budweiser por não ter tido esse cuidado ao selecionar os intérpretes, mas também criticando os intérpretes que aceitaram um trabalho desse sem ter letramento, condição de fazer. É falta de respeito com a comunidade surda isso. E aí eu fiquei curiosa, né? Eu adoro tocar as coisas, porque eu sou fofoqueira. Aí o que eu fiz? Eu fui stalkear a intérprete, fui lá olhar a vida da criatura. Pois, rapaz, no YouTube tem uma série de vídeos dessa criatura dando um show de interpretação. Sabe o que é show? Uma performance maravilhosa de música gospel. Sabe? Ela é muito boa intérprete, mas, entendeu? Não estava batendo peno ela naquele lugar. Foi isso. Então, essa questão da tradutibilidade em língua de sinais, ela é muito grave, porque ela reflete todos os processos de colonialidade. Né? Deixa eu correr aqui para poder dar tempo. Eu juro que eu já estou terminando. E aí a gente pensar na intelectualidade negra surda passa justamente pelo letramento dos intérpretes para lidar com essas questões. Porque as pessoas surdas, elas têm direito à acessibilidade linguística. E para se formar essa intelectualidade negra surda, é preciso que se dê condições de oferecer artefatos para que essas pessoas possam estudar e formar suas próprias teorias. Porque eu, como uma mulher negra ouvinte, não posso falar por Gabriela Grigolon, que é uma mulher preta surda. Ela sabe falar por ela. Mas ela precisa ter direito de ter acesso ao mesmo repertório ou outros repertórios, tais quais eu tive. E ela não tem. A Gabriela, por exemplo, faz teatro na Universidade Estadual do Paraná e ela briga o tempo inteiro por intérprete nas aulas. E isso que eu estou falando também não é novidade. Quem é intérprete aqui sabe a dificuldade das pessoas surdas na universidade de terem intérpretes. As pessoas conseguem fazer um evento e gastar com água,
Estou dizendo que água não é importante, não, gente. Bebam água. Com água, com material de escritório, com crachá, mas não tem dinheiro, mas não é programado, orçado o dinheiro do intérprete. Entendeu? Quer dizer, tem o dinheiro do crachá, da caneta, do bloquinho, da água e não tem do intérprete. Perceberam? Não dá, né? Não dá. Não dá. Então, assim, outro dia eu fui questionar uma instituição aqui de Salvador sobre um grande evento sobre o feminismo o feminismo negro, com várias intelectuais. E eu perguntei por que não tinha nenhuma intelectual negra surda convidada para participar e se teria acessibilidade. Sabe o que eles falaram? Que não tinha, porque não tinha recurso. Tarará, tarará, tarará. Gente, o evento realmente teve problemas com o orçamento. Mas tinha coisas ali que poderiam facilmente serem substituídas por um intérprete de língua de sinais. Porque o que é prioridade? Entende? Só que se a gente não se indigna, as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Sabe? E para a intelectualidade negra surda ela se fundamentar, ela precisa ter acesso às bases teóricas. Essa é a Nayara, a mesma protagonista da poesia Boneca Invisível. E esse é um texto da minha tese, né, onde eu digo que as práticas racistas orquestradas evidenciam ainda mais a necessidade de se pensar a operacionalidade do lugar interseccional que a mulher negra surda tem ocupado contemporaneamente. E esta é uma chave teórica imprescindível para entender a experiência coletiva de uma mulher que tem sua vida atravessada pelo racismo, pelo patriarcalismo, pela exploração de classe, homofobia e pelo perverso ouvintismo. E se a gente pensar nas mulheres negras surdas LGBT, né, mulheres negras surdas trans, mulheres negras surdas lésbicas, a gente não vai acabar a nossa conversa às 21 horas. Então, não vou entrar nesse assunto. Mas a gente pode falar sobre isso depois, se vocês me chamarem. Então, assim, a gente precisa de estratégias para que essa lógica ela seja desconstruída. Né? Porque essas pessoas estão num lugar de vulnerabilidade social, sobretudo. Porque elas estão num lugar onde elas são atingidas especificamente por problemas que só elas vivem. E aí eu estou me referindo às mulheres negras surdas. Certo? Então, elas estão num lugar completamente interseccional. Então, o peso da discriminação de gênero, sobrepujada pelas dimensões raciais de surdez, posiciona o debate num eixo que não pode ser ido senão pela perspectiva da interseccionalidade. Né? E aí, para finalizar, eu acho que a gente precisa pensar no nosso dever de casa, que é diário, todos os dias. Todos os dias. A gente precisa encarar o racismo, o sexismo, a LGBTfobia, o machismo, o etarismo, o capacitismo, como uma questão que precisa ser questionada e problematizada o tempo todo. Por que no consultório que eu trabalho, as pessoas pretas estão trabalhando na limpeza? Porque na UFBA as pessoas pretas estão na portaria, na segurança e na limpeza? Porque nos consultórios médicos, na maioria das vezes, os médicos e os fonoaudiólogos não são pessoas pretas? Porque, entendeu? Porque é o seguinte, é como fala a... Gente, me esqueci o nome da intelectual, tá na ponta da língua, mas eu vou falar, mesmo assim, o pensamento dela. Né? Ou você é antirracista, ou você é racista. Não existe eu não sou racista e concordar e não ter um posicionamento antirracista, entendeu? Mesmo que você não concorde com as práticas racistas, você precisa ter uma postura antirracista. E como é que a gente tem postura antirracista? Quando a gente entende que a lógica colonial ela precisa ser quebrada e a gente trabalha para que ela seja quebrada.
quando a gente trabalha com... a gente favorece que pessoas negras, que pessoas surdas estejam trabalhando em posições de liderança, quando a gente não se permite a subserviência, quando a gente questiona os lugares de poder, porque não existe outra saída. Não existe, eu não sou racista, mas se você não tem no seu dia a dia incorporado práticas antirracistas, você é racista. Eu tenho que te falar isso. Entendeu? Se você não é capacitista, ou seja, você não trata as pessoas com deficiência, com surdez, com qualquer deficiência, de maneira diferente, mas você naturaliza as opressões e acha normal chegar nos espaços, nos debates, nos seminários, nos congressos, e não ter acessibilidade, inclusive de não ter acessibilidade física, de não ter intérprete. Se você acha isso normal e você não questiona, se você não questiona o programa, o colegiado da sua universidade, para a presença de ações que envolvendo a comunidade surda, se você não faz isso, você é capacitista. Porque você é uma coisa, você é outra. A sociedade, ela está organizada numa lógica de poder que funciona assim. E você tem que se posicionar. Certo? Então, se você não se indigna com a violência policial, que matou fulano lá em Alto de Coutos, que você achou que tinha que matar mesmo, porque era do tráfico, mas você não acha que o Gedel tinha que ficar preso porque foi encontrado com malas e malas de dinheiro, mas ele, né, não é um crime tão pesado. Só foi um dinheiro lá da merenda escolar, coitado, né? Um dinheiro lá que não comprou medicação, não comprou equipamento de hemodiálise. Por que vai deixar o bichinho preso? Né? Se você não se indigna com essas coisas, você é racista. É só isso. Muito obrigada. Estou tentando. Iris. Oi. Maravilhosa. Muito obrigada. Viu? Incrível. Perfeita. A gente tem aqui algumas perguntas que eu quero trazer aqui para você. Estou pensando em tanta coisa aqui, Iris. E só para a gente, antes de eu... Já que eu estou com o controle aqui do microfone, eu quero só te dizer uma coisa. Como fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga bilíngue, são 2 aspectos que eu reivindico muito. Primeiro, eu sempre digo que Libras não é para preto e pobre, Libras é para todos, porque é a língua que constitui o surdo, independente de qualquer coisa, então sempre falo isso. E um segundo aspecto que eu gostaria de pontuar, de falar para ti, é que a vez que eu fiquei mais impactada com a fala de uma mãe foi quando uma mãe, que a gente atendia a criança no serviço, ela chegou e me disse assim: Desirê, é o seguinte, meu filho é preto e pobre. Pense o que vai acontecer com ele numa batida policial, que foi exatamente o que você falou, né? E ela traz primeiro a questão, ele é preto e ele é pobre. Então, essa tua fala me fez voltar no tempo e pensar neste menino e me preocupar cada vez mais com ele e com a sociedade, que a gente precisa falar de outros lugares, enfim, né? Muito obrigada. Fundamental a tua fala, viu? Eu vou ler aqui algumas questões que foram colocadas, além de muitos elogios, né? Muita gente comentando. Também adoro o trabalho dessa poetisa que você trouxe, o trabalho dela é maravilhoso. Enfim, você coloca que tem aqui uma pergunta da Natália Vieira. Natália, se você quiser fazer sua pergunta, você pode, viu? Ou então eu posso ler para você que me diz.
Deixa eu ver se ela comentou aqui alguma coisa. Ah, tá, eu posso ler. Então, vou lá. Vou ler aqui para a Natália. Natália colocou assim, primeira pergunta dela. Como se pensa na literatura acadêmica atual a questão do racismo e seus impactos nas pessoas surdo-cegas, em especial surdos-cegos que já nascem sem visão? Como eles entendem o racismo? Essa é a primeira questão. Faço todas ou vou fazendo uma por uma? Faz um bloco de 3. Tá, então tem essa pergunta da Natália. Senão Depois me ela perco. faz outra, ela traz outra questão. Existem pesquisas que comprovem que a estatística geral de maioria da população negra se espelha na comunidade surda? Vamos deixar essas duas dela? Eu não entendi essa. Eu vou ler de novo, tá? Eu também não entendi muito, mas qualquer coisa a Natália está aqui, ela pode fazer a questão. Existem pesquisas que comprovem que a estatística geral de maioria da população negra se espelha na comunidade surda? Não, acontece o contrário. Acontece o contrário. A comunidade surda, ela é invisibilizada, né? Esse movimento que tem sido feito a partir das plataformas virtuais, como espaços de engajamento político, né? O Instagram, sobretudo, e o Twitter, mais o Instagram, né? De apropriação desses espaços pelos intelectuais surdos, é que tem chamado a atenção para o debate. Porque esse é um debate que está começando, é um debate tímido, sabe? Não há um diálogo entre o movimento negro e o movimento negro surdo. Não há um diálogo. Né? É uma coisa inadmissível, inclusive, né? Como que as pessoas que estão tão preocupadas com a violência contra o corpo das mulheres pretas não conseguem enxergar a mulher preta surda. Não, elas não estão ali. Será? Elas são invisíveis? Sabe? E aí, dizer que não consegue um diálogo por conta da questão linguística? Ah, para! Que ninguém aqui é bobinho, gente. Poxa, a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, o feminismo negro brasileiro dizer que não consegue dialogar com o feminismo negro surdo porque não sabe Libras? Contrate intérprete. Vou aprender Libras, seja bilíngue. Não quer ser bilíngue? Contrate intérprete. Os profissionais estão aí. Sabe? A professora Jerry Augusto fala, a língua não deve nos separar. Mas a língua nos separa o tempo inteiro, dentro do mesmo território. Então, não há isso, né? Não há, é o contrário do que você falou. A Natália coloca aqui, explicando, né? Ela diz assim, eu quis dizer, a pesquisa do IBGE comprova que a maioria da população é negra. Existem pesquisas que provem que essa mesma estatística se dá na comunidade surda? Olha, o que nós temos, Natália, eu adorei essa pergunta. O que nós temos, Natália, é uma defasagem estatística, porque o último censo foi de 2010. Né? Teríamos censo em 2020, que foi suspenso por causa da pandemia, agora que está acontecendo o censo. Mas, se a gente pensar logicamente, a gente vai deduzir que sim. Se a maioria da população brasileira é negra, a maioria da população surda também é negra. Só que a gente tem um déficit aí de dados absurdos. Por exemplo, Natália, a gente não sabe quantas pessoas negras surdas foram escravizadas aqui no Brasil. O que era feito com os escravos surdos? Com as pessoas escravizadas surdas? Tem alguma coisa no INES, mas, assim, dados robustos, a gente não tem, entendeu? Mas eu também não queria perder a primeira pergunta, por isso que você pode repetir para mim? Posso. É sobre o surdo cego.
Deixa eu voltar aqui. Como se pensa na literatura acadêmica atual a questão do racismo e seus impactos nas pessoas surdo-cegas, em especial surdos cegos que já nascem sem visão? Como ele entende o racismo? É isso, né? Eu não sei se as pessoas cegas, surdo-cegas, entendem o racismo. Porque para nós, pessoas ouvintes, que temos acesso a todos os aparatos informativos, muitos de nós não entendem, né, como o racismo se organiza. Né? E a gente está com tudo ali disponível, assim, né? De graça para a gente. E aí eu não consigo, o que não tem, eu não conheço uma literatura acadêmica voltada para essas pessoas. Muito pelo contrário. O que eu vejo é um processo perverso de exclusão dessas pessoas, como se elas não existissem. Inclusive, pela especificidade da formação do intérprete para lidar com o surdo cego. Né? Se a gente está falando de problemas de tradução com intérprete de Libras para pessoas surdas sem cegueira, imagina para o guia intérprete. Né? Infelizmente, a gente tem aí, eu até gostaria, viu, gente, que as pessoas se motivassem para fazer pesquisas sobre isso, porque a gente precisa disso. Né? A gente precisa dar uma resposta para essas pessoas, a gente precisa cobrar da sociedade, das universidades que ganham dinheiro, né, com pesquisas acadêmicas, das agências de fomento, CAPES, FAPESB, todas essas agências reguladoras, a gente precisa cobrar dessas agências, cobrar do governo, ações voltadas para essas comunidades, porque é inadmissível. Eu não conheço nenhum estudo acadêmico voltado para a discussão racial que tenha foco nas pessoas surdo-cegas. Mas eu acho, viu, Natália, que a gente pode, né, trocar umas figurinhas e pensar em alguma coisa. Vamos lá. Muito importante. O surdo-cego já é uma população bastante invisibilizada, não é? Sim. E ainda mais em se tratando dessas questões interseccionais. De verdade, precisa de mais estudos, né? Apesar de que o financiamento anda cada vez mais escasso, né, Iris? Mas, sim, a gente deve se voltar cada vez mais para potencializar as pesquisas nessa área também, né? Eu acho que você falou em diversas questões que precisam de mais cuidado e de investigações, e a questão da pessoa surdo-cega, das pessoas com deficiência de uma forma geral também se verem nesse aspecto, né? É importante de pensar também. Bem, Gabriela está aqui colocando, esses estudos precisam vir à tona, ser discutidos entre toda a sociedade, principalmente pela comunidade surda. Né? Há um tempo, Gabriela fala que já tirou do sinalário, está claro, para dar para perceber, está óbvio, entre outros, né? Perfeito, é isso. Está nítido, está óbvio. Isso. E a gente vai aprendendo o tempo todo, nossa. Bem, a Natália, então, comentando as suas respostas, ela diz que também usa essa lógica. Defende esse argumento, queria saber se você encontrou dados que eu não encontrei. Mulher, temos que conversar. Gabriela menciona de novo, precisamos enegrecer os estudos surdos, enegrecer a língua de sinais brasileira, urgente, decolonialidade linguística na Libra já. A Natália dizendo novamente, super concordo, precisamos de mais pesquisas, surdos cegos existem
existem, e nós, guia, intérpretes, temos que pensar e pesquisar sobre. Natália, você é de Salvador? É de onde, Natália? Ela está respondendo. Você não quer abrir o microfone, Natália? Ah, Belo Horizonte, muito bem. Belo Horizonte. Então, amiga, vamos nessa. Bora continuar esse diálogo. Isso. A gente tem aqui uma estudante que eu já vou denunciar. Ah, ela está no trânsito, tudo bem. A gente tem uma estudante que está aqui quietinha e eu vou chamar a atenção, que estuda, está fazendo TCC. Maria Antônia, por favor, manifeste-se para poder compartilhar com a gente. Olha a ideia de você. A gente teve, Iris, uma vez, uma estudante que teve interesse em fazer o TCC dela sobre mulheres surdas negras, mas ela acabou parando, mudando de ideia, porque ela disse que o tema seria complicado para ela. Eu me senti, né, como, assim, bastante temerosa de dar conta, mas certamente ia buscar alguém que pudesse nos ajudar a pensar aspectos que eu não teria condição de pensar, né? Mas, muita assim, coisa para falar. Você podia escolher o que você queria falar sobre isso. Professora não, mas Desirê me mata, aqui tá gente. Maria Como é que Antônia. me chama na chincha desse jeito? Ah, venha. Maria Aqui, Antônia, né? fale de seu TCC. Que Bora, não é Maria. Boa sobre surdos, noite, né? Mas é gente. importante. Boa noite, Iris. Boa noite, noite. gente. Eu adorei sua apresentação. Fiquei pensando em várias milhares de coisas. Meu TCC, que Desirê quer que eu fale, é sobre os efeitos do racismo na expressividade de mulheres negras. Aí eu não fiz o recorte da surdez, mas porque também é uma área que é negligenciada na fonoaudiologia, que Todo é a esse questão tempo da não, bebê. expressividade. Hã? É desprezada. Isso. E aí, mas agora, estou tentando mestrado, e aí eu fiz um anteprojeto relacionado a mulheres negras surdas, que foi os desafios da atenção primária, pensando na questão da saúde, né? E a ideia a questão que eu levanto, são os desafios da atenção primária à saúde no enfoque a mulheres negras surdas. E a ideia seria também de entender como acontecem esses atendimentos, esse acolhimento de mulheres negras surdas na atenção primária, a aproximação delas na rede de Você fala na saúde. rede básica de saúde, né? Isso. E que eu acredito que deve ter aí, acho que dá para levantar diversas questões. Enfim, Você vai falei. trabalhar no mestrado, você pretende trabalhar com recorte local? Que Isso cidade? seria aqui em Salvador. Eu não passei ainda, foi o anteprojeto que eu submeti. Sim, Vamos sim. ver se dá certo. Ah, sim, claro que vai dar. Inclusive, uma outra coisa é que a metodologia era utilizando a ferramenta da interseccionalidade. Por isso que eu gostei ainda mais dessa apresentação, né? Pois é, você precisa ler o livro da Patrícia Hill Collins. Você já conhece? Conheço. Pois é. Essa moça com quem você está falando, Iris, é uma leitora voraz. Ela tem um projeto maravilhoso que como é que é, Antônia? Empretecendo leituras, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, É porque eu Desirê me sou fã. mata. É porque eu sou fã e eu acho que a fonoaudiologia tem que mudar de perfil mesmo, entende? E assim, eu me lembro quando eu entrei na universidade como professora, qual era o perfil dos alunos, e hoje eu fico muito feliz de ver que esse perfil muda, né? A gente tem uma riqueza de experiências, uma riqueza de olhares, que é muito, muito legal, e assim, eu fico muito feliz, então eu dou valor e falo mesmo, e o azar é seu, vai ter que falar agora do seu projeto. Tô Que morrendo. lindo. Mas o projeto Enegrecendo Leituras. Eu tenho um Instagram que falo sobre literatura
e aí faço a curadoria dos textos não, dos livros mesmo, de autores e autoras negros e negras, para a gente ler em conjunto e etc. Já fazer bilíngue, né? Pois é, mas só que eu não tenho financiamento nenhum para Bora isso. captar. É bem. A Fundação Marielle Franco agora estava premiando, acho que era R$ 10.000. Tem que captar recurso, pegar edital, buscar recurso. Década do afrodescendente está rolando alguns financiamentos aí. E aí tem que ficar de olho nos editais, sabe? E buscando os prêmios para escrever os projetos. E é isso, porque essa galera que faz projeto social, que ganha dinheiro com isso, eles são profissionais nisso, né? Em pegar e captar dinheiro de edital. E a gente precisa fazer isso também. Entendeu? Tem que ficar de olho nos editais aí para captar recursos. Não dá para dizer não tenho dinheiro, não vou fazer. Porque o seu trabalho é massa, tem que fazer. É muito massa. E você sabe a quantidade de alunos do curso de fono que acabam acompanhando o Instagram da Antônia, né? E participando dos projetos, isso muda o pensamento das pessoas, dos estudantes, isso muda os hábitos dos estudantes de fono, entende? A fonoaudiologia precisa sair desse lugar elitizado para poder pensar a comunicação de uma forma mais ampla e não aquela bonitinha que fica lá dentro do consultório, toda empetecada, né, de salto alto, pô, né? A gente precisa mudar essa realidade. Então, é por isso que eu dou muito valor e recomendo muito que se sigam e que as pessoas participem disso e troquem essas ideias, porque a gente precisa da fonoaudiologia real, né? E não da idealizada, que é isso. Maria, Fundação Marielle Franco, Fundação Celi Carneiro, Carrefour, porque eles foram obrigados por uma sanção judicial. Que mais? Natura. São instituições que sempre estão com editais abertos. Bora lá, viu? Massa. Mais alguma pergunta, gente, para Iris? Senão a gente vai começar já a se encaminhar para as finalizações, que a Iris está cansada. Eu acho importante também, Deise, vocês que são da área de fonologia, e para mim isso é uma coisa muito séria, é pensar na ausência na educação básica de creches para crianças surdas. Nem me fala, a gente está terminando um TCC agora, né, com uma outra estudante, que infelizmente ela não está aqui, mas ela vai defender agora em dezembro, e é sobre creche, então a gente queria fazer uma pesquisa de campo, não conseguiu, vai ter que fazer uma revisão de literatura, porque não tem creche para criança surda. Então, a gente quer justamente mostrar isso e o quanto pode ser importante para todo o processo de aquisição de linguagem. Então, eu fico pensando, né, quando a gente olha para as estatísticas educacionais, onde é que estão as crianças? Onde é que elas estão estudando, né? Elas não estudam porque o número de crianças na escola pública é baixo, o número de crianças em escola particular, criança surda, é baixo. Então, elas estão aonde? Estão em casa, sem estudar, estão em casa sem ter nenhum tipo de cuidado mais específico, em virtude de ser surdo e tudo mais. Então, a gente certamente super concordo contigo, viu? E chegam na educação básica na primeira série, né, nos CAIS, ou aqui em Salvador, no CAIS, na ESO, na APADA. Mas uma criança na primeira série, ela já passou o primeiro momento da alfabetização dela. Uhum. Sabe? Acho que o professor Marcos André, no companheiro de Gabriela, ele estudou um pouco isso, o trabalho do professor Marcos é muito interessante. Uhum. Seria, né? É bom a gente fazer esse diálogo com ele, porque é impressionante como a gente sente os impactos dessa falta de acesso
quando a gente pensa que as pessoas surdas são alfabetizadas tardiamente. Elas têm acesso à língua de sinais, à língua portuguesa, muito tardiamente, e muitas abandonam a escola na primeira oportunidade. Exato. Né? Isso é consequência direta da falta de escolarização na educação infantil. Exatamente, isso aí. Né? Isso atinge muito mais as crianças, e aí eu preciso falar, né, que atinge muito mais as crianças pretas e surdas, porque a escola é comumente o espaço maior de socialização dessas crianças. Exato. Né, que não tem aparato econômico para estar frequentando outros espaços. Muito importante. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai dar encaminhamento. Bem, ninguém se manifestou. Iris, eu queria, assim, quando eu fiz o planejamento dos temas para esse edital que eu concorri dentro da universidade, né? Eles estão pedindo o teu contato, viu? Então, quando eu concorri a esse edital e que eu fui pensar nos temas, eu pensei sim em coisas que eu ia gostar de ouvir, porque a gente precisa estar ampliando, né? E coisas que são, assim, que me faltam para que eu possa ter um discurso mais coerente com tudo que eu acredito e com o que se exige de todos nós, né, dentro da comunidade. Então, eu queria muito poder ouvir sobre esse tema, decolonialidade, interseccionalidade, e eu te agradeço muito. Eu conversei com Nancy falou no teu nome, e eu fiquei muito feliz em poder estar contigo aqui, e fomos muito felizes com a tua presença. Te agradeço demais. Depois eu te mando onde que essa apresentação vai estar disponível para que tu possa fazer uso também, né? O GELIS é um grupo de estudos que tem ideia de ano que vem conseguir se constituir novamente como lugar de estudos e de pesquisa. Vamos ver se a gente dá continuidade ano que vem, não só sustentado em palestra, mas em pessoas que verdadeiramente têm um interesse em estudar, né? Então, eu agradeço muito a tua presença. Gabriela e Thalita, muito obrigada por vocês estarem aqui. A todo o pessoal que está aqui acompanhando, muito obrigada. Aguardem que vai ser, se eu não me engano, 6 de dezembro, a nossa última reunião, falando sobre a educação de pessoas surdas aqui na cidade de Salvador, principalmente a partir da Lei 14.191 de 2021. Então, a gente tem bastante coisas para discutir, porque a gente precisa discutir a questão da educação bilíngue para as crianças surdas. Iris, eu te passo a palavra, se tu quiser deixar, fazer um encerramento, e depois disso a gente vai saindo. Então, primeiro eu queria me desculpar pelo meu estado, né? Imagina, eu não consigo. A gente é que agradece. Eu estava preocupada contigo aqui, porque tu estás doente, coitada. Então, hoje eu não tive tempo de me organizar melhor, porque eu fiquei muito tempo, né, fora, estava hospitalizada e tudo. E aí eu queria ter até falado outras coisas, mas eu não consegui me organizar melhor. Mas eu fiquei muito feliz de poder estar aqui. Eu não queria adiar. Eu queria mesmo que fosse, né? Para mim é simbólico que seja na Semana da Consciência Negra falar sobre essas questões. É forte e é necessário. Então, por isso eu estava com essa preocupação de não postergar, né? Acho esse espaço de diálogo que eu não conhecia muito importante, né? Já estou me colocando aqui à disposição para outras possibilidades, né? E eu acho que a gente precisa ir juntos, porque é junto que a gente chega mais longe, né? A comunidade surda precisa da militância
da sociedade geral, né? Em torno das causas surdas, né? E eu acredito que isso é uma trincheira dentro da academia. O GELIS é uma trincheira dentro da academia, porque está demarcando um lugar de embate poderoso. E a gente precisa fazer isso, ocupar esses territórios, criar essas trincheiras onde a gente está protagonizando novas narrativas. Então, eu agradeço a audiência, as perguntas, as contribuições. A Gabriela e Tatá, que eu matei um pouquinho da saudade de longe, e Desi, que eu tenho um afeto muito grande também. E estão me colocando à disposição, tá? No início de dezembro, fiquem ligados que vai rolar a divulgação aí do ciclo formativo Pretas Mãos. O Pretas Mãos é uma ação, gente, formativa, voltada para a discussão étnico-racial dentro do contexto da língua de sinais. Tá? Então, a gente faz debates voltados especificamente para a língua de sinais em conexão com as questões raciais e de gênero. Tá? E aí vai ser no Instituto de Letras da UFBA, no auditório. E por conta das medidas de restrição, a gente vai precisar do cartão de vacinação, do uso de máscara, essas coisas. Mas fiquem atentos, ligados, que essa semana vai sair divulgação. Eu vou encaminhar o material para a professora Desi divulgar para vocês também, através do canal do Gelis, tá? E quem sabe a gente se vê lá no ciclo Pretas Mãos. Beijo e muito obrigada. Perfeito. Gente, vamos fazer uma foto, porque a gente tem foto sempre quando tem um encontro presencial. Vamos fazer agora aqui no encontro virtual. Cadê todo mundo? Quem puder abrir sua câmera, por favor. Deixa eu ver se eu te acho aqui, Ana Paula, e daí eu te coloco junto com a gente. Pessoal, ninguém mais vai abrir a câmera? Eva, muito bem, muito bem. Deixa eu pegar a Ana Paula aqui. Vânia, muito bem. Quem mais? Ana, aqui você. Meu Deus, eu sou apaixonada demais por essa mulher, gente. Pelo amor de Deus. Caroline, é você aqui. Que bom te ver. Que bom. Obrigada por vir, Brenda. Muito bem. Prontas, então, para a gente fazer uma foto? Mais alguém vai poder abrir seu vídeo? Ninguém... Cadê Sara? Cadê Sarinha? Sara está aqui. Natália, conhecendo a Natália aqui, muito bem. Gente, eu vou fazendo fotos. Meu celular vai fechando. Deixa eu fazer foto aqui. Deixa eu pegar a Ana. Desi, bota aí a minha foto, que eu vou printar aqui o computador e aí eu tiro a foto. Peraí, deixa eu me localizar. Pronto, você então faz a foto. Pronto. 1, 2, 3 e fiquem. Calma, galera. Ai, calma, deu errado, gente. Calma aí, vamos fazer de novo. Ai, meu Deus, fiquei nervosa. Até aqui. Bora de novo. 1, 2, 3 e foi. Pronto. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Iris, muito obrigada, que você se recupere logo, viu? Muito importante tua fala para a gente. Foi. Lá também a Gabi. Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Tá? Obrigada. Gente, boa noite. Gabi, noite até mais. A foto. Te amo. Boa noite. Tchau. Obrigada, Iris. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada. Beijo, tchau. Vou fazer minha nebulizaçãozinha aqui. Que cuide. Tchau. Tchau.